Olá, meu nome é Poliana Oliver, sou consultora e instrutora do Sebrae há mais de 10 anos e eu tenho uma empresa de consultoria e que atua no mercado varejista há mais de 15 anos trabalhando com visual merchandising e atendimento ao cliente. E hoje nós iremos conversar sobre um tema bem interessante, a importância de um atendimento de excelência. E para isso, para entender como que é esse atendimento de excelência, nós vamos abordar 4 pontos importantes. O primeiro, conheça seu cliente. O segundo, venda o intangível. O terceiro, mantenha o contato com o seu cliente. E o quarto, retenha pessoas. Para iniciar, nós vamos começar com conheça o seu cliente. E quem é esse cliente novo? Quem é esse novo cliente? Foi feita uma pesquisa para a gente compreender melhor esse cliente, por que que ele deixa de comprar num lugar e compra no outro lugar. 1% porque morrem, 3% porque se mudam, 5% porque fazem novos amigos influentes nas escolhas, e aí a gente entra em consideração também os influencers, né, que estão na internet, 9% pelos preços mais baixos da concorrência, e aí eu dou uma pausa para dizer que realmente o preço chama atenção, mas às vezes não é diferencial de mercado, 14% pela qualidade dos produtos e serviço e 68% pela indiferença e o mau atendimento. Então, o que leva um cliente para comprar num lugar e não no outro é pelo atendimento, não pelo produto. E é isso que a gente vai conversar hoje. Eu preciso conhecer esse meu cliente para atingir essa parte que a gente envolve produto, serviço e relacionamento. E aí a gente tem que ter atenção, porque hoje em dia, esse novo cliente, esse nosso cliente que a gente precisa conhecer, ele está com a sobrecarga de informações enorme, tem as redes sociais, eles se tornaram muito mais exigentes, existe uma mudança da composição familiar que a gente tem que prestar atenção, ter cuidado com essas novas composições familiares, e hoje eles estão muito mais rápidos nas suas decisões. E aí a gente precisa compreender também, quando eu falo para vocês em entender o cliente, é saber quem é o meu consumidor, quem consome a minha marca e quem compra na minha marca. Existe uma diferença entre consumidor e o shopper, que a gente chama, né? Que é em inglês, que significa comprador. Quem que é o meu shopper? Quem que compra na minha marca? Quem que utiliza o meu produto ou serviço, quiçá? E quem que é o meu consumidor? Como que eu tenho que entender esses dois consumidores, né? O consumidor que compra e o consumidor que utiliza o meu produto. E aí a gente tem algumas táticas e algumas técnicas que a gente pode fazer, que é de observação. A gente tem uma grande dificuldade também hoje em dia de observar o ser humano. Eu não falo somente no mercado, né, varejista, mas na vida como um todo. Quando a gente começa a olhar o outro com uma visão diferente, olhar o outro pela visão dele, faz toda a diferença na hora da gente trazer esse cliente para perto da gente. E aí, quais são as ações e observações que eu tenho que ter para desenhar e entender esse meu cliente? É o que ele gosta de fazer, o que ele veste, onde trabalha, se ele tem filho, se não tem, se é casado, se é solteiro, se gosta de sair, o que gosta de comer. Tudo isso é observação. Tudo isso é você entender esse seu cliente. E aí a gente vem para um segundo ponto, que é muito interessante também, que a gente chama que é venda o intangível. Como assim? A partir do momento que você entendeu e compreendeu quem é seu cliente, quem é o seu comprador, o que ele gosta de fazer, como ele se comporta, você já está começando a preparar o seu atendimento para atender ele com maior qualidade. Só que aí, o que acontece? Você vai vender o seu produto. Só que hoje ninguém mais vende produto, porque produto todo mundo tem. Hoje se vende o intangível. O que é o intangível? O intangível é o que eu não toco, o que eu não pego, é o que eu percebo, é o que eu sinto. Então, hoje em dia, nas lojas, né, nas compras presenciais, vale muito mais o intangível, o que eu sinto, do que o que eu levo para casa. Tanto que, se vocês lembrarem o que eu acabei de falar, 68% das pessoas deixam de comprar num local não pelo produto, mas pelo atendimento. E o atendimento é sentimento, e é o que eu não levo. Então, eu vou repetir novamente, ninguém mais vende produto. Todo mundo hoje vende experiências de compra. Todo mundo tem produto. Todo mundo tem. Ninguém vende algo que ninguém tenha. Mas
Se você tiver um atendimento de qualidade, diferenciado, focado no cliente, faz toda a diferença. E aí tem alguns pequenos detalhes, algumas técnicas que eu vou passar para vocês. Uma delas é o espaço do cliente. É muito interessante, porque o cliente ele chegou presencialmente na sua loja, ele quer conhecer a sua loja, ele quer saber como ela é. A gente tem uma técnica que fala de a visão 180 graus. Essa visão 180 graus, ele me dá uma amplitude do que a loja pode me oferecer. Mas aí você está naquele momento, o seu cliente está naquele momento e chega, ou você chega, ou chega um atendente e fica de cara com o cliente. Quando ele chega frontal, o cliente não consegue enxergar a loja como um todo. Ele se sente incomodado e se sente invadido. Isso aí a gente chama de zona íntima. Nós temos 4 zonas que a gente tem que prestar atenção na hora que alguém se aproxima de você ou você se aproxima de alguém. Nós temos a zona íntima, a zona pessoal, a zona social e a zona pública. A zona íntima, a gente fala que tem que ter de 15 a 45 centímetros de distância. Imagina você estar a 15 centímetros de distância de uma pessoa, é porque a pessoa é muito íntima sua. E o cliente, naquele momento, ele não é tão íntimo de você. E aí a gente tem a zona pessoal, que vai entre 46 centímetros e 1,22 m. Aí sim, eu estou querendo um atendimento personalizado, um atendimento pessoal, um atendimento consultivo. Então eu consigo me aproximar um pouquinho mais. Então é de 46 centímetros a 1,22 m. Então vocês entenderam? Você não precisa chegar tão de frente com o cliente e também nem tão perto. Se você chegar de lateral e dando um distanciamento, você dá um respiro para o cliente, uma calmaria para ele enxergar a sua loja e entender que você não está invadindo, mas que você está pedindo licença no atendimento. Então não é, posso te ajudar? Não, bom dia, meu nome é Poliana, fique à vontade, qualquer coisa me chama. Isso aí você está dando uma liberdade. Então você não está mostrando produto, você está gerando experiência de compra. E aí, quando o cliente entra no salão de vendas, ele tem esse contato, tá bom? Então, vamos prestar atenção, tá? Sempre quando eu estiver perto de um cliente, eu vou dar a zona pessoal de aproximação, tá ok? O próximo tópico que a gente tem que prestar atenção em relação a quando eu estou dentro do salão de vendas é que às vezes não tem necessidade de ter muito conhecimento, mas sim ser mais humano, de olhar muito mais para o cliente no momento que ele está dentro de loja. E aí a gente vê uma palavra que eu sempre gosto de falar nas minhas consultorias, nos meus cursos, nas palestras, que é empatia. O que significa a palavra empatia? É me colocar no lugar do outro pelo olhar do outro, não é simplesmente me colocar no lugar do outro. Eu preciso sim, de forma racional, observar o meu cliente, entender as suas necessidades pelo olhar dele. Não é simples, se eu simplesmente olhar para o cliente, eu vejo somente, eu estou sendo só simpático, eu não estou sendo empático. Mas a partir do momento que eu olho para o cliente, pelo olhar dele, pelas vontades deles, eu consigo criar essa aproximação dos desejos que ele tem. E aí a gente vem a palavra chamada respeito. Respeito pelo espaço do cliente, respeito pelo desejo do cliente. E respeito significa olhar outra vez do latim. Quando eu olho para o cliente de forma mais agradável, quando eu olho para o cliente pelo olhar dele, eu tenho a volta dele. Eu consigo criar um relacionamento com o cliente. E esse relacionamento é fundamental. Eu conheci o meu cliente, eu dei um espaço para ele comprar dentro da minha loja e aí agora eu começo a oferecer o intangível, que é o ouvir com atenção, é escutar o cliente e saber realmente o que ele deseja. Quantas vezes você esteve numa loja onde você pediu uma camisa verde, tamanho P, e aí desceu com a camisa vermelha, tamanho G? Aí mostra que o cliente, o atendente não está te ouvindo. Então, ouvir o cliente, gerar empatia faz toda a diferença no atendimento. E aí a gente tem que perceber quantas vezes, eu gosto de fazer essa pergunta para vocês, depois do atendimento, quantas vezes o seu cliente volta a comprar com você. E aí eu faço uma pergunta também. Agora, nesse momento, se você pode me responder, quantos clientes voltaram a comprar com você nos últimos 3 meses? Quantos clientes você realizou uma pós-venda no último mês? Essa é a pergunta que eu sempre gosto de fazer para o cliente quando eu chego nesse momento. Por quê? Porque o cliente, eu só consigo entender que a minha venda está sendo muito bem feita, só consigo ver que o meu atendimento gerou algum tipo de sentimento, algo intangível, se o meu cliente volta a comprar comigo. E como é que eu faço isso? Como que eu vou fazer para entender se o meu cliente volta ou não a comprar comigo? Pergunte à sua equipe de venda. Você, se faz parte da equipe de venda, pergunte quantas vezes os clientes de vocês voltaram. Pergunte para você mesmo.
quantas vezes meu cliente volta, quantas vezes o meu cliente compra comigo, como que eu fidelizo o meu cliente em relação ao cuidado na hora do atendimento. E aí agora no próximo bloco nós vamos falar dos dois últimos pontos que a gente vai abordar, tá bom? Que é mantenha seu cliente e retenha pessoas. De volta agora, falaremos de 2 itens que completam o que conversamos no bloco anterior sobre conheça o seu cliente e venda o intangível. O primeiro é mantenha contato com o seu cliente, encante-o e ele voltará. Porque de nada adianta entendê-lo e gerar uma experiência de compra se não me preocupo em fidelizá-lo. E aí tem uma frase que eu gosto muito e eu vou falar para vocês. O lucro de uma empresa está na recompra. O cliente só irá comprar novamente se ele se encantar com seu atendimento. Gere então experiência de compra. E tem um provérbio chinês que diz, se você disser alguma coisa, eu vou esquecer. Se você me mostrar, eu vou entender. E se você me envolver, eu vou lembrar. E é interessante porque quando a gente fala envolver, eu vou lembrar. E isso é que a gente tem que prestar atenção, porque muitas das vezes a gente chega numa loja e a loja está muito bonita por fora, muito bonita a organização, tudo muito bem feito, o trabalho foi feito com qualidade. Só que na hora do atendimento não tem um retorno favorável. Eu não consigo reter o meu cliente, eu não consigo trazer ele para mim justamente porque eu não estou preocupado com o ser humano. Eu estou preocupada em venda. E isso tem uma diferença. Por quê? Existe uma grande diferença entre atender bem e tratar bem. Atender bem, tratar bem, perdão, é bom dia, boa tarde, boa noite, mas atender bem é um composto que eu preciso envolver o cliente no total, na hora da experiência de compra. E aí eu consigo trazê-lo de volta. E como que eu faço isso? Eu preciso influenciar o meu cliente a gostar da minha marca. Porque eu não posso obrigá-lo a gostar. Tem que ser algo natural, tem que ser algo que venha de forma natural. E como que eu faço isso? Compreendendo o cliente, entendendo o cliente, praticando a empatia, como eu falei no bloco anterior, e gerando essa experiência que mexe com a minha emoção. E como que eu faço para reter esse cliente? Nós temos 3 cérebros que comandam a nossa forma de agir e pensar. Quem são eles? Não sou especialista, tá bom? É só para vocês terem um exemplo, mas nós temos 3 cérebros. Quais são eles? O racional e 2 emocionais. O racional a gente chama de neocórtex. E nós temos 2 emocionais, que é o cérebro límbico e reptiliano. Todas as nossas ações do nosso corpo é movido por esses cérebros, certo? Só que olha que interessante. Nossa parte racional é responsável somente de 5 a 15% das nossas ações. Já os 2 cérebros emocionais, eles são movidos, nossas ações são movidas de 85 a 95% das ações por eles. E como é que a gente entende isso? Tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve é movido pelo nosso emocional. Principalmente quando a gente vai fazer compra, quando a gente vai para um estabelecimento ou gerar algum serviço. Por quê? Se a gente parar para pensar, quase 90% de tudo que a gente tem dentro da nossa casa, a gente não precisa para sobreviver. Quando eu gosto sempre de fazer uma pergunta, e você que está nos assistindo, se você vai responder para mim, eu tenho certeza. Se eu tiver uma calça e uma blusa, 2 calças e 2 blusas, eu consigo passar um ano tranquilamente com ele. Enquanto uma calça está lavando, a outra está secando. Só que por que quando eu abro o meu guarda-roupa, eu tenho mais de 15 calças no meu guarda-roupa? Por que eu tenho mais de 20 blusas no meu guarda-roupa? Justamente porque eu gosto de me sentir bem. Eu me visto para as pessoas. Eu gosto de ter um sapato diferente, eu gosto de ter um carro na moda, eu gosto de estar na moda em tudo. Tudo isso é movido pelo nosso emocional. A gente não necessita das coisas que são muitas vezes vendidas no varejo para sobrevivência, mas a gente utiliza os produtos e a gente faz uso do que é oferecido para a gente porque nós queremos alimentar o nosso emocional. E isso é quando a gente chega numa loja, a gente quer que tudo aquilo que está ali gere valor e gere essa necessidade emocional. Então, quando a gente trabalha algumas ações dentro de loja, a gente tem que tomar cuidado que a gente está trabalhando o emocional, não o racional. A partir do momento que eu ativei um gatilho da razão no cliente por um mau atendimento, ele vai sair da minha loja.
A partir do momento que eu ativo um gatilho de emoção, por exemplo, eu trago o cliente para perto de mim. Então, toda vez que eu ofereço um produto, eu estou oferecendo experiência, eu estou oferecendo valor. Como assim oferecer valor? Às vezes, não sei se vocês já viram, algumas peças, alguns produtos que eles têm um valor agregado enorme. Você fala assim, gente, mas por que esse produto é tão caro e não é tão bom assim? A gente tem na nossa percepção. Porque o valor que ele gera no cliente é um valor emocional, que às vezes eu pago pelo produto sem ele valer, mas só pela a experiência de compra me faz levar o produto. Aí eu faço uma pergunta para você que está assistindo. Na sua loja você faz isso? Você gera valor ao produto? Você faz uma venda ser interessante? Você atende o seu cliente com qualidade? A sua iluminação, os seus vendedores se comportam? Você capacita os seus vendedores para receber o seu cliente? Você escuta o seu cliente? Você observa alguma lâmpada queimada, um espaço que não está com a manutenção em dia? E o seu produto? Como que você observa o seu produto? Como o seu produto conversa com o seu cliente? Você escuta realmente as necessidades do seu cliente ou você compra um produto porque você acha que o produto é legal? Tudo isso, gente, traz o cliente mais perto de você e mina qualquer tipo de objeção. O que é objeção? Às vezes pode ser uma falta de percepção nas vantagens que o produto oferece. Outra situação que pode acontecer, que não retém o meu cliente comigo, é que o produto não proporciona o benefício que ele está esperando, mas é porque não é passado de forma correta. Então o cliente simplesmente não gosta de alguma característica do produto e eu deixo passar. Eu não observo e não escuto o meu cliente. Então eu preciso entender as objeções desse meu cliente, porque eu já preparei a loja. Eu já preparei o ambiente, mas como que eu vou trazer, como que eu vou vender o intangível? Como que eu vou vender algo que eu não pego? É observando. Lembra que eu falei para vocês no primeiro tópico? Então, reter o cliente é isso, tá bom? E descobrir realmente o que está por trás das negações do cliente. Compreender o que é e admitir que às vezes existem objeções que é para o seu crescimento. Então, tenha para finalizar esse tópico, né, esse ponto, tenha uma coisa em mente, a primeira impressão é que fica. Nosso estado emocional está ligado diretamente aos nossos estímulos sensoriais. Então, tudo que está na loja, tudo que eu estou preparando na loja é o que eu levo para mim. O que eu vejo, eu levo na minha memória visual. O que eu ouço, na minha memória auditiva. O que eu toco, degusto, é minha memória sinestésica. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Não vou falar o nome da marca, mas se eu falar para vocês uma sandália que tem um cheirinho diferenciado, vocês já vão saber qual que é a sandália e já vão saber também qual é a marca e o cheirinho que tem. Por quê? Está no seu emocional. Está guardado junto com você, porque é tão bem feito o cuidado com a marca, com as ações que são feitas, que eu levo para dentro de mim, guardo na memória. O que a sua loja está fazendo para criar essa memória emocional do cliente? Que música que eu estou colocando, que cheiro que tem dentro da minha loja, como que eu estou preparando o ambiente para o meu cliente. Sabe por quê? 81% das decisões de marca é tomada no ponto de venda. Quem falou isso foi a Popeye Brasil. 80% compraria um produto após uma degustação satisfatória, independentemente do preço. Quem falou isso foi Meio Mensagem, quem fez essa pesquisa. 51% dos consumidores fazem compras sem lista, a AC Nielsen que falou isso. E 42% dos consumidores fazem compras a pé. Vocês entenderam que o cliente, ele precisa tocar, o cliente precisa sentir, o cliente precisa vivenciar o produto, para então depois levá-lo. Isso é intangível. Isso é você entender o cliente, compreender as suas necessidades, gerar um atendimento de qualidade, não só um tratamento de bom dia, boa tarde e boa noite. E por último, não menos importante, é o quarto ponto, que é retenha pessoas e desenvolva sua equipe. Mas tão importante quanto o seu cliente interno é seu cliente externo. Não, perdão, tão importante quanto o seu cliente externo é o seu cliente interno, que são os seus funcionários. Porque cliente interno satisfeito, com certeza você vai ter um cliente externo motivado a comprar. Gente, muito obrigada e espero que essa conversa tenha gerado algum tipo de motivação à mudança de vocês. Até lá!